A palavra de hoje é uma palavra que há muito tempo eu estou construindo ela, há muito tempo. Ela está me rondando há muito tempo, mas eu tinha muito receio de trazer uma palavra rasa. Às vezes Deus traz uma inspiração no meu coração para falar na reunião de mulheres ou em algum lugar que eu vou ministrar. Mas é tão interessante, gente, que eu sempre me preparo muito para ministrar na reunião de mulheres. E quando eu vou ministrar fora, eu muitas vezes ministro ministrações que eu já ministrei. E uma vez um pastor, que é um profeta de Deus, ele sem saber de nada, ele olhou para mim e disse assim: olha, Deus vai usar a reunião de mulheres como um leme para você. A palavra que Deus te der na reunião de mulheres é a palavra que você vai disseminar e você vai distribuir para o Brasil. E falou de maneiras diferentes, porque cada lugar extrai a palavra de uma maneira diferente, gente. É impressionante como cada lugar carrega uma unção. Aí até uma pessoa falou lá do Acre, falou assim: pastora, traz a reunião de mulheres aqui para o Acre, a gente dá um jeito, leva todos os músicos. Eu falei para ela: não, seria maravilhoso, né, a gente fazer isso, mas existem algumas coisas que só acontecem nesse ambiente. Eu não posso enganar e dizer, porque é diferente, gente. Quando eu ministro fora é diferente de estar aqui. Não porque a Abapai é alguma coisa, mas porque essa reunião, Deus escolheu esse lugar para fazer algo diferente. Eu não sei explicar. E diante disso, eu comecei, eu já tinha essa palavra mais ou menos já, mas ela estava rasa. Eu não tive coragem de ministrar em nenhum lugar, porque eu fui obediente à voz de Deus. Essa palavra precisa ser primeiro ministrada na reunião de mulheres. E esses dias que eu fiquei mais em casa, né? Eu viajei para a Suíça semana passada, foi uma bênção lá, gente. A Europa, eu digo para vocês, a Europa está em chamas. Existem homens e mulheres que amam a Deus naquele lugar. Por mais difícil às vezes que eles falam, né, que é teto de bronze, que é difícil, mas nós fizemos um retiro nos Alpes Suíços. Gente, vocês não têm noção da unção naquele lugar. A beleza era incrível, mas a unção dentro daquele retiro foi tremendo. Os testemunhos que eu ouvi. Olha um testemunho que eu escutei, quero contar para vocês bem rápido. Eu fui para lá, a gente não vai com expectativa de passeio. A nossa mente não vai para aproveitar, a gente vai para servir. Comer o que der, estômago missionário, gente. Não é escolher isso, escolher aquilo. Agora, se der para passear, a gente passeia. E aí nós chegamos e o pastor falou assim: olha, já de cara, 30 horas sem dormir. 30 horas. O pastor falou assim: ó, de cara eu quero levar vocês a fazer o tour da reforma, que aqui tem, né, para vocês conhecer. E eu falei pro Telmo, dormia para os fracos. Vamos botar as malas dentro do carro e vamos passear. E aí a gente foi, conheceu tudo. Quando chegou, gente, umas 6 da tarde, eu estava trupicando e falando assim: ô pastor, leva pro hotel, porque agora não está dando mais. E aí a gente foi pro hotel e tudo. E aí passeamos e tal. E quando nós chegamos no retiro, tinha um bondinho lá que levava até o pico das montanhas. Foi lá que eu ganhei o anel, gente. Que o meu marido me surpreendeu de um jeito que eu fiquei de queixo caído. Eu falei: agora, Deus, acabou para mim. Eu fiz um áudio para a Vitória, uma chamada de vídeo lá. Eu falei: Vitória, tô ralada. Teu pai está acima, num nível muito alto. Eu não pensei em nada de dar de presente para ele num momento especial. Como é que ele teve essa ideia? Alguém falou alguma coisa e ninguém ajudou ele. Ele sozinho. Eu falei: meu Deus. Quando chegou lá, ai amor, que montanha linda. Ele aparece com a caixinha preta. O meu olho assim, foi: meu Deus. Não, e ainda não precisou trocar o anel, tamanho perfeito, a cor que eu queria. Eu falei: Telmo, como é que foi isso? Como é que foi isso? E quando nós estávamos lá, 2 pessoas nos levaram lá e tudo. E descendo depois, o bondinho ali, e tinha uma ladeira para descer, uma moça muito tímida do meu lado. Não falava muito, mas estava muito prestativa. Olha, precisa disso? Eu disse: não. Aí de repente eu olhei: oi. Eu falei: quem é você, né? Comecei a perguntar para ela: qual é a tua história? Porque eu amo isso. Ela assim: se eu te contar a minha história, tu não vai acreditar. Eu falei: como assim? Ela disse assim: há 1 ano e meio atrás, eu estava internada numa clínica psiquiátrica. Meu casamento, eu tinha me separado do meu marido.
Estávamos separados. E eu estava completamente perturbada, completamente perdida. Tentei suicídio 3 vezes. E quando eles perceberam que eu ia conseguir, eles me internaram. Mas se você vê ela, uma pessoa, sabe, uma pessoa coerente? Porque uma coisa, às vezes você já vê uma pessoa que é desequilibrada falando contigo. Ela é uma mulher que sabe falar na hora certa, uma mulher muito inteligente, sabe? E ela começou a me contar. E eu assim, o que aconteceu? Ela assim, então, eu era atendida por várias médicas psiquiátricas, várias psicólogas, e ela falou assim, e num dia eu estava muito mal, e comecei a conversar com uma psicóloga que era portuguesa, e a portuguesa começou a atender ela, dizer, olha, né, como que você está, e tal, e ela fala francês fluente, essa moça, mas também fala o português, ela mora lá há mais de 20 anos, na Suíça, e ela disse que a moça, de repente aquela mulher, psiquiatra, olhou para ela, fechou o livro que estava, tirou o caderno das mãos e falou, muito bem, falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Tu conheces Viviane Martinello? Ela falou, não, nunca ouvi falar. Pois bem, eu faço sonoplastia. Valorizem isso. Pois bem, vou te encaminhar um link no teu WhatsApp para você conseguir ouvir uma ministração dela. Ela recebeu, achou estranho, porque até a mulher falou assim, deixa eu sair desse lugar e entrar em outro lugar com você, o lugar onde Deus pode dar uma resposta. Ela assistiu uma ministração, ela disse que foi uma overdose de ministrações. Ela começou a assistir 1, 2, 3, ela entrou no Casa de Isabel. Tem alunos aqui do Casa de Isabel? Ela entrou no Casa de Isabel, que é uma mentoria que eu tenho online. E ela disse, ela assim, não é você. Ela falou, não é você, mas é o que você carrega. Não é você, mas é o que você está carregando. Eu me senti igual aquele jumentinho carregando Jesus. Porque ela frisou muito isso, não é você. Por isso que quando você chegou aqui, eu não fui logo tirar uma foto com você e te abraçar. Gente, ela não fez isso. Porque eu sei que não é você, é o que você carrega. E ela falou, eu estou com meu marido, eu estou bem, eu estou equilibrada, eu amo Jesus. Gente, ela falou que naquele processo, ela ficou com tanta raiva da religião que ela rasgou a Bíblia dela inteira, antes de ela ser internada. E aí lá eu comecei a ouvir tantos testemunhos. Se eu parar para contar aqui, e eu comecei a chorar lá. De repente os Alpes suíços não eram mais bonitos. De repente o anel perdeu o brilho, o passeio. De repente eu comecei a dizer, Deus, isso é riqueza. Ouvi isso, Deus, isso é riqueza, é viver a tua vontade, é levantar altares em lugares que a gente nem imagina. A gente não tem mais noção do alcance daquilo que Deus está fazendo. E foi lá também que eu comecei a escrever essa palavra. Eu falei, então é a hora, quando eu chegar no Brasil, eu vou ministrar essa palavra. E a Vitória, né? Falar um pouco da Vitória aqui, na última quinta. Quem estava aqui, gente? Gente, o que é aquilo? Vocês não têm noção de mim no hotel, porque lá era 4 horas de diferença. Aqui era 7h30, lá era 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 da noite. E um pouco eu me levantava, que eu olhava assim, ela era maluca. Um pouco eu me levantava com as mãos, dançava com o pessoal do louvor. Daqui um pouco, quando ela começou a ministrar, me jogava no chão. Deus, ajuda ela, Senhor. E o Telmo ficava assim me olhando, porque ele não é mais na dele. Ele ficava me olhando. Eu só me deixa. Porque não tinha um lugar para eu ficar sozinha, só se eu fosse para o banheiro. Eu falei, me deixa. É assim mesmo que eu sou com Deus. Não te escandaliza. E eu no chão e tal, e levantava a mão e olhava para ele, ai Jesus, ajuda ele, Senhor. E como foi lindo, gente. Agora eu digo para vocês, como é bom essa sensação de ver um filho fluir. Gente, é indescritível ver ela falar e com aquela graça, aquela unção. E eu sei que não é porque ela é minha filha, é porque Deus chamou ela. Eu falei isso para ela. Não é porque você é minha filha, mas é porque Deus te chamou. E graças a Deus foi maravilhoso. Mas eu queria falar hoje sobre altar. E o que é altar? Né? Quando a gente fala, às vezes as pessoas falam que ela é uma mulher do altar, é um homem do altar. Ai, o altar, ai, o púlpito é um altar. O que é altar? Altar é um lugar de entrega.
Se a gente pudesse resumir o que é altar, na simplicidade da essência da palavra entrega. E se você for ler a Bíblia de capa a capa, você vai ver altares levantados por homens e mulheres de Deus. Ninguém fugiu de levantar um altar. É por isso que, se você viver uma vida cristã baseada só no que você ganha de Deus, é bem capaz que você seja como aquela multidão que seguia Jesus. Tinha milagres, comia pão e peixe, mas não tinham o que? Intimidade. Não recebiam as palavras secretas, porque a Bíblia é clara em dizer que existiam algumas parábolas que Jesus só decifrava para os discípulos, para aqueles que estavam mais perto dele. E o altar é esse lugar de entrega. É aquele lugar que você diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Já não é mais a minha vontade. Eu sempre tive muito receio de falar isso para Deus. Até domingo, o Telmo cantou aquela música de novo, que eu fico com temor de cantar aquela música. E tem gente que canta feliz da vida. Eu falo: Deus, ajuda eles. Mostra para eles que não é bem assim. Aquela música: a tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção, me fazem crer, me fazem ver. Se tornam com os pés no chão. E depois: sim, eu creio, e sob sua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas, sim, eu creio, e sob sua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas. E meu medo está aí, ó. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir, seja onde for. Eu não canto isso. Seja onde for. Começou a diminuir, ó. Seja onde for. Vai. Eis. Eu não canto, não. Tá vendo? Eu falei para Deus: sabe o que eu orei domingo? Me dá graça para isso ser uma verdade dentro de mim. Sabe o que a gente precisa de ser? Parar de ser mentiroso, de não ter temor em cantar as canções. Eu não cantei, eu falei: Deus, eu ainda não consigo dizer seja onde for o Senhor me leva, porque vai que é para a faixa de Gaza. Um convite na Ucrânia, uma conferência. Eu estava lá na Suíça, gente. É sério, eu estava no continente europeu. Pensa que eu não pensei. Aí o meu pai, a primeira pergunta do meu pai no WhatsApp, eu não falei nada para ele que eu estava viajando. Quando eu cheguei na Suíça, família, lá no grupo. Cheguei, o pai: aonde? Eu falei: ai, estou na Europa, pai, na Suíça. E a guerra, minha filha? Eu falei: não. Então cuida do que você canta, que você fala para Deus. Eu pedi misericórdia domingo, eu falei: Deus, me ajuda a que essa palavra seja uma verdade na minha vida, porque de verdade eu quero confessar para vocês, eu ainda não consigo dizer. Ainda que eu esteja disposta a obedecer. Por isso que algumas orações que você faz, Deus vai lá: ah, tá, então vou tirar tudo, porque você falou. Meu Deus, o que o Senhor está fazendo? Ué, tu me entregou o teu tudo. Eu tenho muito temor, então cuidado com as palavras. A Bíblia fala, acho que é Eclesiastes ou Provérbios, eu não sei agora: não se apresse a chegar diante de Deus e começar a fazer voto e falar coisa. Tenha temor. Tenha temor. E o altar é esse lugar da entrega. É esse lugar que você diz: Senhor, eu vim entregar. E se você deseja caminhar com o Senhor, eu quero dizer para você que você não estará ilesa de levantar altares, não estará ilesa de entregas ao longo do caminho. Gente, isso é muito forte. E eu quero dizer uma coisa para você: existe para nós funcionarmos em Deus, nós vamos precisar de uma coisa muito importante: autoridade. A coisa mais triste é nós vermos pessoas funcionando sem autoridade, se autoproclamando, se auto-levantando. É difícil até de ouvir a pessoa falar, porque ela não tem autoridade. É igual o irmão mais velho que se levanta dentro de casa para ter autoridade. Às vezes eu digo para a Vitória: baixa tua bola. Às vezes eu estou exortando a Bela, falando: Bela, eu não quero que você mais faça mais isso. Não faça mais isso, filha. A Vitória: não faz mais. Vitória,
Eu falei, quando a mãe te exortava quando era pequena, então tinha uma irmã mais velha, né? Dá licença. Aí a Bela fica assim. Hoje mesmo aconteceu. E eu falei, não ri da tua irmã mais velha, ela está tentando te ajudar. Gente, quem passa por isso aí? Misericórdia. Mas eu estou pagando, né, mãe? Eu e meu irmão era cão e gato. Eu estou pagando tudo. Mas as duas, graças a Deus, as duas estão super bem, se amam. A Vitória essa semana chorou porque a Bela tirou 10 na prova, a primeira prova da Bela. Mãe, ela está crescendo. Sim, querida, já passei isso contigo. Então, os altares, eles são lugares onde nós vamos precisar entregar, fazer entregas. Não vamos fugir das entregas. E ao longo das escrituras é isso que você vai ver. E o altar, gente, ele era um cerimonial, para falar um pouquinho. Ele também era muito parecido com uma mesa. Engraçado que altar é tudo que é levantado, quando você levanta algo, quando você destaca algo. Por isso que o altar ele era construído por pedras. Ele saía do plano, ele saía do chão e ele se levava para o alto. É como se assim, da terra eu entrego algo para o céu. É uma entrega. Uma mesa, sabia que a mesa da sua casa, quando você vai ali, faz a comida e coloca ela, é um altar? Porque você está exatamente no lugar certo, fazendo aquilo que você deveria fazer. O alimento é algo tão poderoso dentro da família, porque se você for olhar biblicamente, ler os evangelhos, os maiores ensinamentos de Jesus, os mais profundos foram na mesa, não na sinagoga. E muitas vezes aquilo que os seus filhos mais vão absorver dos seus ensinos é na mesa, na sua casa. Hoje aconteceu uma coisa incrível, meu dia foi meio puxado, saiu tudo fora do script, daquilo que eu tinha desenhado. Já aconteceu com você isso? Você se programou, chegou, acordou, nada daquilo aconteceu. Só que eu parei de ser chata, vocês lembram, né? Que eu era uma mulher chata. Uma mulher que quando uma coisa já não dava errado de manhã, o dia para mim já não prestava mais e nada mais dava certo, porque eu ficava falando. E eu comecei a dizer que do limão vou fazer uma limonada. E aí, meu marido ama minestra. Para quem não sabe o que é minestra, você bate o feijão no liquidificador, faz um caldo, bota ali o arroz, faz bem temperado, cozinha tudo junto, é a minestra aqui do sulista. E aí eu falei, meu Deus, aniversário dele, eu queria um almoço especial, e não deu para fazer um almoço especial. Eu falei, Telmo, ele assim, vamos almoçar em algum lugar assim, hoje não dá, porque é reunião de mulheres, tal, isso e aquilo. Ele assim, eu assim, posso fazer uma minestra? Ele, nossa, se tu fizer uma minestra para mim, é o meu presente. Eu falei, que fácil. Fiz a minestra. Comeu ele, comeu a Bela, comeu a Vitória. Nós estávamos ali ao redor da mesa. E foi maravilhoso, porque eu botei a minestra, botei o queijo, já botei o suco. E já sentamos, oramos. E aí eu vi assim, meu Deus, melhor do que um restaurante, estar em casa, em família, nem que for comendo uma comida simples. Parece que aquilo sobe ao céu, aquele altar, sabe, de estar em casa com a família. E a mesa também é esse lugar. E eu queria falar um pouco sobre alguns altares que foram levantados na palavra de Deus e que foram saltando para mim da Bíblia, e esses altares significam muito para nós e nos ensinam. Altares que foram levantados em lugares pontuais na vida de homens e mulheres de Deus. E eu queria destacar alguns para nos ensinar a nós levantarmos os altares nos lugares certos. Porque não basta levantar o altar, você vai ver aqui, precisa ter os lugares certos. O primeiro altar que eu quero levantar hoje aqui é o altar das prioridades ajustadas. Eu queria que você abrisse rapidamente comigo Gênesis 4. Eu já vou adiantando, tá, gente? Gênesis 4 e o versículo 2. Tempos depois, deu à luz ao irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Você vai ver uma coisa muito interessante entre os irmãos, chamados totalmente diferentes. Já viu isso? Um cultivava o solo e o outro era pastor de ovelhas. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta do Senhor. Caim apresentou o quê? Parte daquilo que ele tinha colhido.
Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Uma das coisas que eu comecei a entender é que existem altares que levantam prioridades ajustadas. E uma das coisas que caminham junto com o altar levantados é a aprovação de Deus. Muitas pessoas vêm na igreja, tipo assim, tem uma vida fora da igreja, totalmente longe de Deus, sem princípio, mente, engana, né? Às vezes muitas mulheres estão aí nas camas com muitos homens. Se não estão, às vezes é por falta de oportunidade. Não se cuidam, não se protegem, não têm princípios nem valores. Já falei aqui, chega sexta-feira, elas botam um decote, vai para o Instagram, sextou. E quinta-feira estava na reunião de mulheres. E não tem princípio de honra. E aí, caminha às vezes com uma outra mulher que tem esses princípios e valores. Eu digo para você que o primeiro na vida dela é Deus. Muita gente pega essa palavra e diz assim, vai falar sobre dinheiro e oferta. Não, gente. O primeiro vai muito além das tuas finanças. O seu primeiro é como você acorda pela manhã. Quem é o primeiro na sua vida? As suas prioridades estão ajustadas? Aí às vezes assim, então agora ela está falando que a gente tem que estar dentro da igreja direto. Não é não. Às vezes você trocar a fralda do seu filho, cuidar do seu casamento, cuidar do seu marido, você está colocando Deus em primeiro lugar. Porque andar com Deus não é só dentro da igreja, cumprindo o ministério. Não é. É você sendo uma boa esposa, uma boa mãe. É você tendo a opção de mentir, você decide, não, eu vou pagar o pato, mas eu não vou mentir. Você sabe que a mentira muitas vezes é te livrar de muitas coisas. Mas às vezes é melhor passar vergonha do que você perder esse princípio tão valoroso. Abel é essa pessoa que levanta um altar onde ele coloca as prioridades em ordem. E a graça de Deus vem sobre a vida dele. Olha que interessante. Quando Caim vê que a oferta de Abel ela é aceita e a dele não, a primeira coisa que ele faz é se comparar com o irmão e ter muito ódio e raiva do irmão dele. A inveja consumiu ele. Caim não pensou assim, poxa, onde foi que eu errei? Deus, onde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Não, ele pensou logo, eu vou matar o meu irmão. O problema de ter um altar aprovado por Deus, escute o que eu vou falar, é que você vai ter um altar perseguido também. Ser aprovado por Deus significa muitas vezes ser perseguido por pessoas de altares reprovados. O altar reprovado vai sempre perseguir o altar aprovado. Abel foi morto por Caim, porque a oferta dele foi aceita, ele não fez nada de mal para Caim. Já viu aquela pessoa que te odeia de graça? Você não fez nada para ela. Ou eu estou falando mentira? Não existe isso. A pessoa que não vai com a nossa cara, eu vou dizer, tem uma palavra agora, como é que é? Ranço. Tem muito ranço, que a verdade é que por trás do ranço tem uma inveja. E às vezes a forma mais fácil de você vencer as suas frustrações é botando o holofote no outro, que o outro está errado, e você vai tentar se esconder. Mas quando Deus aprova a sua vida, é visível que você tem uma vida aprovada. Sabe por quê? A tua vida flui, gente. Não é que vai ser uma vida sem problemas. Até com problemas, ela vai fluir. Até os problemas, as pessoas vão dizer assim, meu Deus, aconteceu aquilo com ela. E até isso cooperou para o bem dela. Até isso cooperou. Porque você vai ver que Deus aprova. Deus está ali. Gente, a coisa mais linda que pode acontecer com uma pessoa, e é por isso que eu oro todos os dias. Eu digo assim, Deus, eu quero ser uma pessoa que anda contigo. Porque José, mesmo na prisão, mesmo na casa de Potifar, mesmo em todos os lugares, ele andava com Deus e Deus andava com ele. Ele fazia prosperar tudo na vida de José. Você vai ver Davi, Deus era com Davi. Era nítido que Deus aprovava Davi. Eu te faço uma pergunta hoje, no altar das prioridades ajustadas, esse teu altar está sendo aprovado por Deus? Será que o meu altar está sendo aprovado por Deus?
Será que existe um altar levantado das prioridades ajustadas? Não, Vivi. Eu tenho tido meu tempo com Deus, eu tenho conseguido. Gente, não é fácil ter tempo com Deus, tá? Às vezes a gente vai ter que matar nossa carne e ter nosso tempo com Deus. Não é fácil. Se você esperar sobrar tempo, não vai sobrar, já vou dizer. E hoje, eu tinha pensado nisso, porque eu tinha a palavra escrita num caderno de rabisco. Eu tinha um pouco no meu celular, um pouco num caderno, e um pouco num outro caderno, e um pouco numa folhinha dentro da Bíblia. Porque aonde eu estava, eu ia escrevendo. E eu tive que botar tudo aqui no meu iPad. E eu pensado assim, ai, tal horário eu vou fazer isso, pela manhã. Aí o que acontece? Pela manhã deu tudo errado. Eu tive que cozinhar, tive que resolver tudo. E Deus falava assim o tempo todo aqui para mim, ó, quando você ajusta as prioridades, o meu fluir está contigo. Agora é para te sentar lá para fazer a palavra e deixar tua família com fome? Não. Agora é para te ir para a cozinha. Aí já tinha uma louça, já comecei a lavar a louça. E organize, joga lixo, como é que a gente é, né? Quando eu coloquei na mesa, me deu uma satisfação tão grande. Eu falei, o altar das prioridades ajustadas, amém, Deus. Aí eu pensei, então à tarde vai dar certo. À tarde não deu certo. E quando ainda cheguei, meu marido me fez um pedido, amor, faz isso por favor para mim. A minha vontade de dizer não era grande, de dizer assim, ó, tu não está vendo, tu não enxergou o meu dia, tu esqueceu que hoje eu ministro. E o Telmo assim, ó, para ministrar, ele vive a vida, eu não, para ministrar eu tenho que me trancar num quarto e ficar com Deus. Aí ele assim para mim, amor, aí eu assim, claro. Olhei pro anel, lógico. Tô ralada mesmo. Como dizer não? E o pior, eu não falei isso, né? Quando terminou lá, ele falou assim pra mim, obrigado, anel. Eu falei, como assim? Aí eu falei, Deus me ajuda, Senhor. Daí eu fui e sentei, 5 da tarde. Falei, Deus, gente, quando eu sentei às 5 da tarde, o download do céu veio. Meu dedo era pouco para escrever. E Deus começou a dar. O altar das prioridades ajustadas tem o favor de Deus. O que adiantava? Eu podia ter tirado da minha família sem comer, né? Não ter atendido o meu marido, não ter dado atenção para ele no dia que é especial, para ele dia do aniversário. Eu ia fazer o quê? Eu não ia fluir, porque eu estava com o altar desajustado, desaprovado por Deus. Eu sei que tem muita mulher com guerra, porque é o horário, é isso, meu filho. Gente, até nas tarefas da escola Deus está lá. E eu sei que tu te irrita. Deus está vendo, gente. Quem aí o filho demora para copiar, gente? Você fala uma coisa e fica horas. Eu falo, Bela, e ela apaga. Não, a letra tem que ser do mesmo tamanho. Eu falo, Bela, tá bom assim, Isabela, essa letra. Aí, Deus está ali. Escute o que eu falo para você, Deus está ali. Deus está no nosso cotidiano. Deus está no altar das prioridades ajustadas. Presta atenção se você tem dado para Deus o primeiro, se as prioridades da sua vida estão ajustadas. Porque se você esperar sobrar tempo, não vai ter o tempo. Você vai ter que tirar o tempo. E esse altar, ele me ensinou muito. É o altar da devoção, da honra, da entrega. Gente, esse altar é aprovado por Deus. Bom, o segundo altar é o altar que confronta a mentira. Que esse altar a gente precisa levantar na nossa vida, que confronta a mentira. E esse altar está lá. Agora deixa eu lembrar, gente, eu não botei aqui. Eu fiquei tão feliz com o que Deus estava falando. Mas é o altar de Elias. Não preciso nem colocar. Vocês lembram quando Elias vai para o monte e ele chama os adoradores de Baal e ele fala assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos 2 altares aqui. Eu vou levantar o altar ao Deus verdadeiro e vocês vão levantar ao Deus Baal. E nós vamos ver o altar que vai ser aprovado. E ele faz. E aí ele dá a chance ainda para os adoradores de Baal clamar o seu Deus primeiro. Por favor, vocês podem começar. E a Bíblia conta que que esses adoradores de Baal começaram a se cortar, dizendo, vem Baal, e nada. E Elias começou a tirar sarro. Elias começou a dizer assim, quem sabe ele esteja dormindo, grita mais alto. E aí que eles gritavam mais alto. A Bíblia conta que Baal não respondeu. E aí ele diz, então agora chegou a minha vez. Ele pede assim, enche esse altar de água, encharca ele de água. Gente, o altar aprovado é o altar que ganha, que recebe fogo.
Como é que Elias manda jogar água no altar que ele queria que derramasse fogo? Elias aumenta a dificuldade, porque quanto maior a dificuldade, mais Deus vai ser honrado. É por isso que quando a nossa vida Deus está prestes a mandar o fogo, Ele manda umas dificuldades para ficar um pouquinho mais. Vocês estão, misericórdia, Jesus. E aí, Elias começou a jogar água, e joga água, e joga água, e joga água. O pessoal falou, é louco, porque nós estamos esperando fogo. E aí de repente ele faz uma oração: Deus, para que todos saibam que Tu és o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que fogo desceu do céu, consumiu toda aquela água e todo o holocausto que ele tinha colocado lá. E todos aqueles dias, todos viram quem era o Deus verdadeiro. Ele levantou um altar que confronta o quê? A mentira. E muitas vezes a nossa vida é um altar que confronta a mentira. Eu lembro de uma vez, a Lani, no trabalho dela, o chefe disse assim para ela, estava de secretária e tal, ele falou assim para ela, diz que eu não estou, sabe aquela coisa? Ela respirou, paga minhas contas, tem aluguel, tem, mas ela fez assim, passou o telefone e falou assim, eu não vou mentir não, tu está na minha frente? E ele falou, eu estou te mandando. Ela falou, pois eu não vou mentir. Mas eu estou te mandando, eu não vou mentir. E aí ela pensou, agora eu vou para a rua. De certeza eu vou para a rua. E a verdade foi que aquele homem depois colocou ela num cargo de confiança, porque falou assim, eu nunca vi esse nível de verdade. Quando você levanta um altar da verdade, o altar da mentira, ele é desmascarado. É por isso que muitas vezes você não precisa ficar apontando um prédio torto. Que a gente sempre fala aqui, né? Ai, tá errado, hein? Tu tá errado, estás errado. Muitas vezes a gente erra falando isso para as pessoas, estás errado, hein? Sabe o que a gente faz? Constrói um prédio reto ao lado. Todo mundo vai ver, aquele prédio está torto. É nítido. Quando tem um prédio reto. O altar da verdade, a gente vai precisar. Mulheres que andam na verdade não têm medo de andar perto da mentira. Porque elas são de verdade. Quando alguém pergunta para você assim, daí fulana gostou? Aí você falou que pode dizer que não. Deus está vendo. Ai, sabe o que não era muito a minha cara? Fala a verdade. Outro dia alguém me deu um negócio para comer aqui. Ai, pastora, eu te mandei tal coisa assim. Ai, foi quando? Foi tal dia? Ai, não lembro. Tu gostou? Tu comeu? A vontade de dizer, né? Porque para honrar a pessoa, mas olha, eu não comi. Obrigada, mas eu não comi. Às vezes a gente tem que levantar o altar da verdade. Às vezes não, a gente tem que levantar o altar da verdade. A gente tem que ser de verdade. Você vai encontrar e vai ter momentos que você vai ter que levantar esse altar e dizer assim, não, eu vou levantar porque Deus vai ser honrado através da minha vida. E o altar da verdade, ele é construído com dificuldades. É fácil mentir, não é? Gente, é muito fácil mentir. 3 palitos você está fora de uma confusão pela mentira. Só que a mentira, ela não consegue se sustentar, ela vai vir para fora. E falar a verdade é mais difícil. É por isso que pagar imposto é mais difícil do que sonegar. O caminho da verdade, ele é sempre mais difícil. Fazer o certo é mais difícil. Envolve processo, envolve esperar. É igual quando a gente vai comprar o frango que a gente compra no mercado hoje. Os frangos que nós compramos não respeitaram o processo de crescimento. Eles estão agora 35 dias para o abate, cheio de hormônios. E nós estamos vendo uma geração com câncer, com inúmeras doenças que vêm desses hormônios. Antigamente, você lembra como é que era o frango lá na casa da sua avó? Você dava um bicudo nele, ele rodava, nem mancando ficava. Agora, se você fala um pouco mais forte com um pinto desse de grande, ele morre assustado. É verdade. Você vai, ele morreu. E se você olhar, a granja é tudo a cabecinha amarelinha assim, ó, pequenininha, e aquele corpo que não se sustenta. Porque não respeitou o crescimento, não respeitou o processo. Por que hoje, você vai ver no mercado também a linha orgânica, não é porque está na moda, gente. A linha orgânica é uma linha mais cara, por quê? Só falta estar escrito assim lá, ó, respeitou o processo de crescimento. Não tem agrotóxico, não tem nada. O alface daquele tamanho de verdade, ele respeitou o tempo de crescimento.
E por que esses alimentos são saudáveis? Porque eles são naturais. Quando você começa a andar na verdade, você é orgânica. Você não consegue colocar mais nada de mentira, você vive uma verdade. E Deus está falando isso com nós hoje. Seja uma mulher da verdade. Fala a verdade, viva a verdade. Deus está chamando para esse altar. E sabe, o altar verdadeiro, ele tem o poder de confrontar as motivações mais escondidas dos nossos corações. Vamos dizer que o Monte Horebe, esse monte onde Elias subiu para confrontar os adoradores de Baal, seja o nosso coração. Parte do nosso coração ama a Deus e deseja adorar a Deus, mas parte do nosso coração adora Baal. Parte do nosso coração quer as coisas deste mundo. Parte do nosso coração não anda com Deus. E essa verdade vem para confrontar e desmontar esses altares que são reprovados pelo Senhor na nossa vida. E esse altar da verdade é um altar que precisa estar dentro de nós. O terceiro altar é o altar do estabelecimento de Deus. Todas nós vamos passar por um tempo de estabelecimento do Senhor. Eu sei que a gente tem luta, a gente tem aquele período do crescimento, período que a gente não entende nada, fica informe, mas tem um período que Deus vai te estabelecer, que você vai perceber, uau, tudo aquilo que Deus falou a meu respeito está acontecendo. Eu estou vivendo isso. Às vezes eu paro, hoje mesmo, vindo para cá, eu comecei a pensar alguns anos atrás, eu vindo para essa reunião, já na hora que eu vim, eu peguei uma fila já ali, eu falei, Deus, o que o Senhor está fazendo? E eu comecei a me lembrar de mim alguns anos atrás, eu jamais imaginei que estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Não estava nos meus pensamentos, nem quando Deus liberava palavras proféticas, eu não conseguia associar isso que nós estamos vivendo. Eu imaginava uma outra coisa. E eu comecei a ser tão grata ao que Deus estava fazendo, eu comecei a perceber que quantas palavras já estavam estabelecidas pelo Senhor, e muitas ainda estão para se estabelecer. Mas o tempo de estabelecimento, ele vai chegar, até um dia eu ministrei sobre isso. E esse altar é o altar para os maduros. Esse altar estabelecido quer dizer assim, você já passou o tempo do processo, você já entendeu o altar da verdade, você é orgânica, você é de verdade, você respeitou o processo, já foi moído, espremido, já foi apertado, já sabe. É o altar de quem já viveu a falência e o sucesso. E nem o sucesso, nem a falência destruiu você, e nem o sucesso te destruiu, porque os dois podem destruir, tanto a falência quanto o sucesso. Você começou a aprender, igual Paulo, tendo pouco ou tendo muito, o que eu preciso ter é Deus. Você não está mais atrás de sucesso, e você também não está mais com medo da falência, porque é Deus que promove todas as coisas. Esse é o altar, é de gente madura, gente que entendeu, que você já entende que nada mais brilha do que Jesus. Você não quer brilhar, você não quer que o seu ministério dê certo, você não quer que a sua vida dê certo, você quer viver com Deus, você quer viver com Jesus. E nesse altar você não foge das coisas que te custam algo. E eu queria que você abrisse 2 Samuel 24, 18. 2 Samuel 24, 18. Davi fez uma coisa muito errada, vou te dar um contexto aqui. Deus pediu para que Davi não contasse o povo. Por quê? Às vezes eu pensava, mas por que não pode contar? Para que a confiança de Davi não estivesse no número que ele tinha de exército. Quando ele fosse para a batalha, que a confiança dele não estivesse nos números, mas estivesse no Senhor. Aí, é a mesma coisa, a gente olha para a nossa conta às vezes, né? Se a gente olhar para os números, misericórdia. Aí Davi faz uma coisa que não era para ser feita. Até Joabe tenta dizer assim, Davi, não faça isso, tal, não precisa. Não, eu quero saber quantos nós temos aqui em Israel. E ele conta, e quando ele conta, Deus fica muito irado com Davi. E uma praga comete o povo. Lá no 24. E depois engraçado que depois que Davi faz um censo, você vê lá no 10 isso, no 24, 10, a Bíblia fala assim, ó. E a consciência de Davi começou a incomodá-lo. Você já fez uma coisa dessa, que a tua consciência começou a te incomodar? Te perturbar?
Você estava na mesa, falou mal de alguém, falou assim meio de leve, você entrou dentro do carro, aquilo começou a martelar. Tu errou, não devia ter falado. Por que que eu falei? Foi isso que aconteceu com Davi. Só que é interessante que um profeta, e é tão bom andar com gente de Deus, porque quando tu anda com gente de Deus, eles te dão direção. Eu quero andar com os profetas de Deus, tá, gente? Em nome de Jesus. Eu quero andar com um profeta que ouve a Deus, com homem e mulher que anda com Deus. E um desses chegou para Davi e falou assim: olha, Davi, levanta um altar de adoração a Deus, levanta um altar, para que essa praga cesse, e para que você possa recuperar de novo o favor de Deus na tua vida. E Davi, lá no 18 diz assim, 24, 18. Naquele dia, Gade foi a Davi e disse: vai, construa um altar para o Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu para lá, cumprir a ordem do Senhor. E quando Araúna viu o rei e seus servos se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão e falou assim: por que, meu senhor, o rei veio aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu: eu vim comprar sua eira e construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, e o Senhor pode usar as tábuas de trilhar as cangas dos bois como lenha para o fogo e para o altar. Eu lhe darei tudo, ó rei, e que o Senhor seu Deus aceite o seu sacrifício. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, eu faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor meu Deus holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. O Senhor respondeu a sua oração em favor da terra, e a praga sobre Israel cessou. Uau! Ele disse: eu não vou oferecer um altar que não me custou nada. Só que eu e você, de certeza, nós ia dizer: olha Deus falando, está dando tudo. Olha como Deus está agindo. Olha a confirmação de Deus que eu tenho que levantar um altar. Eu ganhei a eira, o boi, a lenha, eu ganhei tudo. Só que Davi sabia que ele precisava entregar. Altar é entrega. Na verdade, o sacrifício ia ser de quem? Desse homem, não de Davi. É por isso que quando você quer livrar a sua amiga das consequências que ela tem que passar, às vezes Deus fala assim: eu vou tratar ela e tu junto. Aleluia? Não, amiga, fica de boa, tá tudo certo. Deus não tá, não. Não tá de boa, não. Tem gente que tá ali. Aí você chega para sua amiga: ai amiga, Deus falou para entregar tal coisa. Não, eu te dou. Não tira do teu, eu te dou. Cuidado. Não toma pela mão pessoas que Deus está corrigindo. Cuidado. Cuidado de não colocar na mão, parece que é de Deus, mas não é. Outra coisa, cuidado com o que você ganha. Pode estar roubando o seu propósito. Eu nesse tempo, muitas vezes eu tenho que dizer: não, gente, eu te dou isso, te dou aquilo, te dou aquilo. Hoje em dia eu prefiro pagar pelos serviços que eu faço. Prefiro. Está aqui, ó, não vou fazer algo que não me custe nada. Esse altar precisa ser levantado, porque às vezes no meio cristão nós somos muito de usar uns aos outros. Cuidado, gente. Toma muito cuidado quando for tocar na vida de alguém. Cuidado quando você for usar alguém. Não use as pessoas, ame as pessoas. Às vezes você vai ter que se posicionar: não, eu vou pagar por isso. 50 pratas, está aqui. Porque eu vou oferecer ao meu Deus um sacrifício que me custe algo. Não é o seu. Não permita que ninguém sacrifique por você. Seja responsável pelas suas escolhas, responsável pelos seus erros. Não põe na conta de ninguém os erros. Eu sei que para a mulher é difícil dizer: eu estou errada. É difícil para nós mulheres, porque a gente gosta de dar uma volta. Uma volta, sabe por que eu fiquei nervosa? Porque tu falou aquele negócio para mim. Aí você vai ter que bater no peito e dizer assim: olha, eu errei. Eu vou pagar o preço. Eu não vou fugir.
E uma pessoa assim é uma pessoa estabelecida por Deus. Certo, Deus olhou para Davi e falou: yes, eu sabia que eu não errei na escolha do meu rei. Ele tem o meu coração. Ele não vai fugir desse lugar. Quarto altar é o altar do descanso. E está em Gênesis 28:13, mas eu vou falar rápido. Jacó estava fugindo de Esaú. No meio da fuga ele deita. Aonde? Com a cabeça aonde? Numa pedra. Quem é a pedra angular? Quem é a nossa pedra hoje? É Jesus. A Bíblia diz que ele dorme e descansa com a cabeça na pedra. E ele tem um sonho que ele vê uma escadaria que anjos sobem e descem. Anjos sobem e descem. E ele tem um encontro com Deus naquele lugar. O nome daquele lugar, sabe como que se chamava? Luz. Mas ele diz assim: não vai ser mais Luz o nome desse lugar. O nome desse lugar é Betel, porque aqui é a casa de Deus. Eu vi o Senhor. E a Bíblia diz que ele pega aquela pedra que ele deitou e ali ele levanta um altar. Eu não posso me esquecer que Ele é o meu descanso e que no meio da minha fuga as palavras proféticas e a promessa de Deus ainda está comigo. Gente, eu tenho experimentado algo tão lindo em Deus que realmente não é como nós imaginamos, ou a gente às vezes pensa que sabe das coisas, mas nós não sabemos como Deus age. Eu tenho experimentado um recuo de Deus. Eu até ministrei sobre desacelerar e eu tenho realmente feito isso. Apesar de ainda estar com algumas viagens, é muito menos do que eu viajei ano passado e muito menos do que eu poderia estar viajando. Eu estou viajando pontualmente. E como o descanso, esse lugar de você deitar e descansar em Jesus, é um lugar que você é acelerado de uma forma que você jamais poderia acelerar. Deus, Ele te lança de um jeito que não dá para acreditar. Eu não posso abrir tudo o que está acontecendo nos meus bastidores, mas se eu contasse para vocês, eu ficasse de queixo caído, das coisas que têm acontecido, que eu não busco, que eu não procuro, que eu não pago por elas, elas vêm. E tudo isso é porque existe uma cabeça debruçada num lugar chamado pedra de descanso. E a Bíblia diz que quando Jacó, ele debruça e ele dorme, ele tem um sonho, e Deus começa a falar para ele: filho, eu tenho promessas para você. Ele começa a descansar o coração de Jacó. Jacó, você vai fugir, você vai para a casa de Labão, mas eu tenho promessas sobre a sua vida. Eu vou fazer através de você uma grande nação. Jacó foi o pai das 12 tribos, dos 12 que foram as 12 tribos de Israel. Levante um altar de descanso na sua vida. Não negligencie o descanso. Não negligencie os lugares que Deus fala assim: ó, para, eu não quero que você continue. Não negligencie. Porque esse altar levantado vai atrair promessas de Deus para a sua vida. E vai ser, eu digo para você, um rompimento que você jamais imaginou. Porque não é pelo seu muito caminhar, é pelo tanto que você descansa em Deus. Tem aquela música, né, do Diante do Trono: inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar, ao seu amados dá, enquanto dormem. Ninguém sabe? Aos seus amados Ele dá. Isso aí é o pessoal lá das antigas. Mas Ele dá aos seus amados enquanto dormem. E é uma verdade. É igual a palavra que fala: o reino de Deus é como o homem que plantou a semente e foi dormir. E ele não sabia como que ela cresceu. Esse homem plantou a semente e ficou ali, ó, em nome de Jesus. Botou uma cadeira e vai semente, vai. Não, ele foi o quê? Dormir. Tem coisa que você tem que plantar e vai dormir em nome de Jesus. Às vezes você fica incomodando a sua família, você não dormiu, vai dormir. Uma mulher com sono e com fome, ó, é perigoso. Eu pelo menos sou. O meu nível de chatice aumenta. Então cuidado. Às vezes você precisa, saber o que é? Descansar. Lembra quando Elias estava tentando, eu vou morrer, Elias estava, né? Confronto de Jezabel, vou morrer, dentro da caverna. Deus mandou um anjo para fazer ele comer e dormir. Dá comida para Elias e bota ele para dormir. Não foi depois que o Senhor apareceu para Elias, mas de cara, ele falou: vai comer e vai dormir. Se você faz dieta e quer comer a sua família pelos dentes, cuidado. Faça a dieta, mas ninguém tem culpa, ninguém tem nada a ver com isso. Às vezes tem uma comida bem gostosa lá em casa, como hoje, gente. Chegou muita coisa, aniversário do Telmo. Daí eu assim, ele assim: amor, isso aqui está maravilhoso. Eu falei: é, Deus está. Daí ele foi comendo, ele disse: tu não vai comer? Eu falei: não. Ele assim: é cada um com seus problemas.
Às vezes as necessidades de descanso, até depressão, gente, estou falando sério, esquecimento, depressão, irritabilidade é falta de sono. Vai dormir. Para de incomodar, não é pelo muito que você faz. Às vezes você fica incomodando a tua família. A Bela, não vou falar assim o que ela me chama, mas a Bela falou assim no carro: a mãe é a fulana de tal, de um filminho. Que eu não quero depois virar meme, né? Então cuida. Eu vou me cuidar, gente. Não vou dizer quem que ela disse, né? Mas assim, a mãe é a fulana de tal, do filme. Daí eles no carro, daí eu falei, por quê? Porque ela quer sempre tudo perfeito. Mãe, as coisas não são perfeitas assim. Tu quer sempre tudo perfeito nos mínimos detalhes. As coisas não são assim. Descansa, boba. Às vezes eu estou lá tentando, sabe o que é preciso? Vai descansar, eles se viram. Para. Ai, porque o lanchinho do fulaninho, o fulaninho tem 24 anos, deixa o fulano se virar. Vai dormir, mulher. Aí levanta, fica uma praga durante o dia inteiro dentro de casa. O altar do descanso, quem pode dar um amém para esse altar? E o último altar, o altar do testemunho. É o último. Gente, quando eu li essa palavra, meu coração se estremeceu. Josué 22, 10. Essa palavra acabou comigo. E é uma palavra de alerta para nós. Deixa eu pegar aqui 22, 10. Nós vamos terminar, estou falando a verdade. Deixa eu só ver quem são. Manassés. Dá um pano de fundo para vocês. Uma tribo ganhou uma terra, Manassés. Deus falou assim, essa terra é deles. É tão maravilhoso, porque quando Deus foi distribuir as terras para as 12 tribos, não foi tudo igual. Quem teve irmão aqui? Você lembra da nossa época? Que era 1 litro de refrigerante para a família inteira na minha época. Quem viveu essa época? Então, era milimetricamente o copo do irmão do lado do outro. E se possível, tinha régua para ficar ali, ó. Fulano tem mais. O chocolate tinha que ser milimetricamente cortado. Tempos difíceis aqueles, né, gente? A gente se divertia muito. Era assim, só quem tem um irmão sabe disso. Só que Deus, Ele não fez isso. Para cada tribo de Israel, Ele deu a porção que Ele quis. Deus é corajoso. E eles que se virassem. E Ele deu uma terra para Manassés. E os outros povos, quando viram Manassés indo para a terra, ai, vai Manassés, vai. Não era uma terra tão grande, glória a Deus, Deus te abençoe. Ai, que bênção, Manassés. De repente eles olham um altar erguido, enorme. Vai levantar um altar para te ver o que vai acontecer com a tua vida. Sabe, a tua família olha para ti, fulaninha, ai, catadinha, a menorzinha, a caçula. Nunca deu nada, de repente olha para a caçula. O que está acontecendo com a vida dela? E aconteceu isso com Manassés. E eles, nós vamos pegar agora carro e guerra, nós vamos acabar com Manassés, nós vamos destruir Manassés, porque Manassés está levantando um altar que está desonrando a Deus. Eles estão levantando um altar em nome deles, porque aí já começa a inventar coisa. Tudo que você achar que ia parecer é mera coincidência. E aí eles, não, antes de nós ir lá lutar, vamos levantar uma delegação para ela perguntar o porquê que eles levantaram esse altar. Aí o pessoal, boa. E eles foram lá perguntar, por que vocês levantaram esse altar tão grande? Por que vocês estão querendo se achar? Estão levantando o altar no nome de vocês? Estão botando a tua foto nas artes, por quê? Vieram me perguntar isso. Por que agora na reunião de mulheres é a tua foto? Você quer botar a tua? Toma que é bem de graça essa aí, né? Eu não gosto de fazer isso, mas foi mais forte que eu. Aí, deixa eu achar aqui. Aí enviaram a delegação e tal, e perguntaram o porquê que vocês fizeram isso. E aí eles responderam. Eles botaram aqui, ó, lá no 20. Peraí. Não. Eles falam lá no 16, toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis ao Deus de Israel, como puderam se afastar tanto de Deus, vocês construíram para si um altar, rebelando-se contra Deus, como vocês tiveram coragem, Manassés, de levantar um altar em seu nome?
Vocês prestem bem atenção nessa palavra. E aí Manassés responde lá no 21, lá no 22. O Senhor, o poderoso é Deus. O Senhor, o poderoso é Deus. Eles falaram 2 vezes. Ele sabe a verdade. Quem é que sabe a verdade? Deus. E que Israel saiba também, porque Manassés não brincou em serviço. Deus sabe a verdade, agora que vocês a conheçam também. Ele disse: não construímos o altar por rebeldia, nem por infidelidade ao Senhor. Se o fizemos, não poupem a nossa vida hoje. Se construímos o altar para nos afastarmos do Senhor, ou para apresentarmos holocaustos e ofertas de cereal, e ofertas de paz, que o próprio Senhor nos castigue. A verdade é que construímos esse altar por medo de que no futuro, os seus descendentes digam aos nossos, que o direito de vocês tem de adorar a Deus de Israel. Que direito que vocês têm? Que terra é essa que vocês têm? E botou assim: e o Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre o nosso povo. E por isso, lá no 26, por isso resolvemos construir o altar, não oferecer holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho. Nós levantamos um altar como? Ok. Um dos altares de testemunho mais fortes que a Bíblia fala é o altar de Lázaro, que depois de 4 dias morto, o que aconteceu? Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que aqueles que queriam matar Jesus, falaram assim: vamos matar Lázaro também, porque está indo muita gente para Jesus por causa dele. Você não tem noção do que um altar do testemunho é capaz de fazer. Eu tenho um altar de testemunho erguido na minha vida, que é o casamento restaurado. O lugar que foi mais dor na minha vida, de mais tristeza, de mais angústia, de mais vergonha, hoje é o altar erguido na nossa casa, na nossa família, que eu não me envergonho. É o altar para futuras gerações, para todos verem que nós temos um testemunho de restauração. As pessoas vão dizer: está se levantando. Esse altar é em teu nome, só fala do teu testemunho. O altar de testemunho precisa ser falado, para que as próximas gerações possam crer e acreditar. Sabe de uma coisa? Não esconda o seu testemunho. Levante um altar. E eu quero dizer uma coisa: levante um altar, se possível for, em quem até andar correndo possa ler, até na internet. Comece a falar do que Deus fez na sua vida. Não se cale. Levante o altar de testemunho. Levante para os teus filhos. Na mesa muitas vezes, olha, às vezes eu e Thelma a gente fala: nós passamos tanta dificuldade, foi tão difícil algumas coisas, e a Vitória pergunta: mãe, como que vocês conseguiram vencer assim, assim, assim? O altar do testemunho, para que as próximas gerações não se percam, para que as próximas gerações não fiquem perdidas. Levante o altar de testemunho. Deus restaurou teu casamento, levanta esse altar. Não te esconde, não tenha medo. Tem muita mulher, glória de Jesus, mas o testemunho é teu, e o teu testemunho exalta o nome de Jesus. Claro, vai vir acusadores: está se exaltando. Não é exaltar, é levantar um altar de testemunho, para que todos possam ver aquilo que Deus fez. Porque na verdade não era Manassés que estava sendo adorado, era o nome de Jesus, é o nome de Deus, o Deus de Israel. Que você possa ser uma mulher de altares, que você possa ser corajosa o suficiente para levantar os altares que você precisa levantar. É verdade. Talvez muitas de vocês estão ainda construindo o seu testemunho. Calma, pastor, eu estou no processo. Mas não deixe de construir o seu testemunho, porque ele vai sinalizar para as próximas gerações aquilo que Deus vai fazer nelas. A Vitória ter vindo aqui ministrar foi só um altar de testemunho, para mostrar para vocês que muitos dos filhos de vocês vão mais longe do que vocês já foram. Eu com 18 anos nunca me imaginei estar nesse lugar. E ela com 18 anos já está muito na frente do que nós. Deus está fazendo isso nessa noite. Deus está falando: filha, levanta um altar. Deus é um Deus de altares. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Às vezes você está reclamando tanto. Você está vivendo uma vida tão distante de Deus. Você não tem altares. E sabe de uma coisa que o altar é? O altar é um memorial. As futuras gerações vão ver. Vão perguntar: mãe, o que é isso? Mãe,
Aconteceu isso? Eu vou dizer para você, não se envergonhe. Levante um altar do testemunho bem alto. Às vezes quando você vai tocar na vida de alguém, o altar do testemunho te ajuda. Porque você vai dizer, eu sei, eu já passei por isso. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Lembra da moça que eu falei, lá da Suíça, que ela estava internada? Hoje, a coisa que ela mais faz é ir na clínica que um dia ela estava e ajudar pessoas. É conversar com pessoas em depressão. E ela tem uma autoridade no falar. Ela disse assim, Vivi, eu falo palavras que não são minhas, vem direto de Deus, porque o altar do testemunho dela está muito alto. O altar do testemunho vai levantar pessoas que não vão entender, vai. Mas você precisa entender que Deus é poderoso e Ele sabe de todas as coisas.